Salve Maria, meus irmãos. Eu quero, através desse vídeo, falar para você a respeito da estátua da visão lá no livro de Daniel e a respeito da mão invisível do demônio, que age nos dias de hoje e cancela a ação do cristão nesse mundo, levando as pessoas à perdição. O que eu quero dizer para você? Quando a gente olha para a maçonaria e você pesquisa eles, a maçonaria tem um segredo entre eles, vamos se dizer assim, da mão invisível deles. Que os principais agentes da maçonaria, toda foto que eles vão bater, eles acolhem uma mão sobre o peito, sobre o terno deles e esconde uma mão. E aquilo ali tem um significado. Tanto é que a gente vê na estátua de Baphomet, a gente vê ele com uma mão para o alto e uma mão para baixo. Em um braço está escrito Solve e o outro braço coagula, que significa dissolve e junta tudo de novo. E é o que o maligno quer fazer nesses tempos agora. É o que a maçonaria está propondo para o mundo nos dias de hoje. E a gente está vendo isso através da situação que você sabe que você está passando agora, diante das realidades que a gente vive. Então eles querem dissolver o sistema e coagular de novo. Isso é, eles querem juntar de novo em uma única moeda, em uma única religião, em um único propósito. Então a gente olha para a realidade de hoje e não há o que fazer diante dessa máquina. Não há mais o que fazer, não tem mais como parar. Por que eu falo dessa forma? Porque precisa também se cumprir aquilo que está escrito na Sagrada Escritura e que Jesus falou. O que cabe a mim e a você é sustentar o bom combate na oração, para que esses dias que Jesus fala no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, que está sendo abreviado, e que se ele não abreviasse o tempo, nem os escolhidos se salvaria. Eu e você precisa sustentar na oração para que esse tempo que está sendo abreviado, aonde talvez nem eu e você consiga se salvar, a gente fique firme na fé através da oração e passe por tudo aquilo que tiver que passar. É simples assim. Então eu quero estar falando a respeito da estátua de Daniel, que vai falar assim na Sagrada Escritura, para não ler toda a passagem que é muito grande. Eis que uma enorme estátua erguia-se diante de ti. Era de um magnífico esplendor, mas de aspecto aterrador. Sua cabeça era de fino ouro, seu peito e braços de prata, seu ventre e quadris de bronze, suas pernas de ferro, seus pés metade de ferro e metade de barro. Contemplavas essa estátua quando uma pedra se deslocou da montanha, sem intervenção de mão alguma. Veio bater nos pés que eram de ferro e barro e os triturou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro ficaram com a mesma pancada, reduzidos a migalhas. E como a palha que voa da eira durante o verão, foram levados pelo vento, sem deixar traço algum, enquanto que a pedra que havia batido na estátua tornou-se uma alta montanha, ocupando toda a região. Essa pedra, São Vicente Ferrer, Santo Antônio de Pádua, eles vão dizer que é Jesus Cristo, que vai vir no dia do juízo final como uma pedra, e esmigalhar e reduzir tudo a cinza. Já o padre Antônio Vieira também vai fazer uma alegoria dizendo que essa pedra, enquanto a gente peregrina aqui na igreja militante, é a pedra do Santo Rosário, na qual a gente esmigalha o demônio e ele não tem poder sobre nós. Daí eu já faço um parênteses dizendo para você a importância do rosário. Esse vídeo não é para falar do rosário, porém eu faço esse parênteses dizendo para você da importância do rosário nesses tempos final, e você vai entender isso agora.
Quando a gente olha para essa mão invisível do demônio, meu irmão, minha irmã, a gente vê que ele governa e rege o mundo. E Santo Antônio ele vai dizer, baseado na estátua de Daniel, que o demônio ele tem 5 garras. Isso é, ele tem 5 mãos invisíveis que ele atua no mundo. A primeira mão, representada no ouro da estátua, é a sabedoria do mundo, que ele aplica no coração de cada ser humano e o ser humano se vangloria de entender de alguma coisa, de ter alguma intelectualidade, ter alguma inteligência das coisas desse mundo e se achar superior aos outros. A segunda mão invisível, baseada na estátua de Daniel, ele fala que é a prata da estátua de Daniel, que é representada pela eloquência dos homens mundanos, da pessoa se achar melhor que os outros, da pessoa achar que ela é superior aos outros neste mundo. Então o demônio, Santo Antônio vai dizer, ele aplica essa eloquência no coração, representada pela prata da estátua de Daniel. O bronze, Santo Antônio vai dizer, por ressoar muito, é a vanglória. A vanglória que ela tá no coração de cada ser humano e a pessoa se vangloria daquilo que ela não é. É por isso que Jesus fala: aquele que se exalta vai ser humilhado, e aquele que se humilha vai ser exaltado. Então, aquele que vive na vanglória desse mundo, achando que ele é alguma coisa, ele está perdido. E aí Santo Antônio continua dizendo: a outra pata invisível do demônio é representado no ferro da estátua de Daniel, que é a obstinação. Você está pregando para a pessoa sobre a Eucaristia, do que é esse mistério, a pessoa não entende. Ela não compreende que ali está o Deus vivo, porque se ela compreendesse, ela verdadeiramente ia prestar toda a reverência, por exemplo. Você está falando para a pessoa da eficácia do rosário, que ela tem que rezar muito e fazer as outras coisas pela metade. A leitura e as outras coisas pela metade, mas a oração pelo muito. A pessoa ela tem obstinação, ela não entende um mistério desse. Ela é obstinada a pensar e raciocinar segundo os seus próprios princípios. O barro, que é a outra parte da estátua de Daniel, Santo Antônio vai dizer que é o amor dos bens temporais. Olha o que o demônio, que é a quinta pata invisível dele, o amor dos bens temporais. As pessoas amam os bens temporais deste mundo. Elas amam fazer um curso para ter dinheiro. Elas amam ter uma casa bem arrumada, o guarda-roupa cheio. Elas amam os bens temporais dessa terra. E eu faço uma aspa aqui só para você entender a luxúria do bem temporal. Por exemplo, um produto de Natura, um produto de Avon. Tudo esse tipo de produto de maquiagem, de laque, de batom, de coisas que você passa nos cílios. Eu já estudei isso, meu irmão, minha irmã. E eu sei do que eu tô falando. Eu não venho aqui falar daquilo que eu não estudei. Se eu não estudar, eu não abro nem minha boca. Eu prefiro ficar em silêncio. Todos esses produtos, a maioria deles, tem resto de feto humano abortado, de bebê abortado nesses produtos de maquiagem. Por isso que Nossa Senhora abomina essas coisas. É aí que eu entendo uma Santa Rosa de Lima, que naquela época não tinha essas coisas. Ela cortava o rosto com caco de vidro. Ela riscava o rosto com caco de vidro para retirar a beleza, porque ela era muito linda, mas para não chamar a atenção dos outros. Já hoje as mulheres missionárias, as mulheres que se dizem escravas de Nossa Senhora, elas se maqueiam tudo. Usa feto humano no rosto. Amor dos bens temporais. E isso porque eu tô falando que, se for ver, isso não é nem um bem temporal, né? Quem dirá os luxos desse mundo que as pessoas buscam e não consegue se privar de nada. É aquela uma que eu sempre falo nos áudios. Pessoa que está acostumada com sorvete, com cartão de crédito, com as facilidades, com ar-condicionado, com um bom veículo, ela não vai suportar a tentação do anticristo.
E a gente vê essa pata invisível do demônio, a maçonaria expõe ela. Se a gente for ficar falando aqui de mensagem subliminar, de tudo aquilo que eles expõem nos dias de hoje, com a pata invisível do demônio agindo no mundo, eu contraponho contra essa pata invisível do demônio, essas 5 dagas dele, essas 5 patas que ele vem atacar a gente, eu contraponho com as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, com as 5 dezenas de cada terço do Santo Rosário, para implodir o demônio no meio. E quando a gente vê essa pata invisível do demônio, eu lembro de uma visão de Santa Brígida da Suécia, que ela é cognominada junto com São Bento como os pais da Europa. Olha o título de Santa Brígida da Suécia. Em uma visão de Santa Brígida, ela vê essas 5 mãos invisíveis do demônio, que é representada na estátua de Daniel. Ela vê um dos santos do céu, no qual não foi revelado a nós qual santo era, conversar com Jesus e perguntar a Jesus Cristo por que o demônio afligia determinada alma aqui nessa terra, que Jesus havia redimido com o sangue dele. Então, na visão, ela vê o demônio vindo até esse santo que estava lá no céu e até Jesus Cristo e contestar aquele santo de imediato e contestar nosso Jesus Cristo, porque o demônio é assim, meu irmão. Ele vem para contestar e para acusar. É como Jesus fala no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. Ele veio para matar, roubar e destruir. É como fala lá em Zacarias, no capítulo 3, versículo 1. Ele sobe até o trono de Deus para acusar Josué. Ele não tem medo. Olha que loucura! Então ele vem contestar de imediato Jesus Cristo, dizendo a ele que aquela alma ali na terra era dele por direito. Então Jesus diz ao demônio: com que direito? E o demônio fala para ele com o direito de que há 2 caminhos. Que 2 caminhos, meus irmãos? Aquele que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 13. Entra pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. É 2 caminhos que eu e você tem. É sim, sim, não, não. Como diz também em Mateus 7,38. Que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. É a porta estreita ou a porta larga. É aquilo que a irmã Lúcia de Fátima dizia também. Ou nós somos de Deus ou nós somos do demônio. Não tem acordo. E aí o demônio fala para ele, é os 2 caminhos, um que conduz ao céu e o outro ao inferno. E aí Santa Brígida viu que o mais vantajoso ali era do pecado. Ela viu que o caminho mais vantajoso era o do pecado, então resolveu trilhar a minha trilha. O demônio fala para Santa Brígida. Aliás, estou confundindo a história. O demônio fala para Jesus Cristo e para aquele santo que perguntava a Jesus. Aquela alma que é a minha por direito, ela viu que o caminho mais vantajoso era o da porta larga. Era o caminho da minha trilha, minha, de Satanás. E aí o demônio fala, depois eu a enganei com 3 vícios principais. Primeiro é a gula, segundo é a cobiça do dinheiro e o terceiro é a luxúria. Vamos fazer um parênteses aqui, meu irmão. A gula, meu irmão, não é só a comida. Se bem que Santo Irineu de Leão ele vai dizer que o pecado entrou no mundo por causa da gula. Vai comer a maçã lá, o fruto proibido, é por causa da gula que o pecado entrou no mundo. Só que a gula, ela não fica só parada na comida, ela se estende. A pessoa tem gula de hora extra. A pessoa tem gula de dormir até mais tarde no domingo. A pessoa tem gula de férias. A pessoa tem gula de curtir os prazeres deste mundo, de ir para a praia, de ir viajar. A pessoa tem gula dessas coisas. A segundo vício que o demônio cegou aquela alma é a cobiça do dinheiro. A pessoa ela faz de tudo, ela emprega a vida dela a ganhar dinheiro, ela não consegue ficar privada de dinheiro. Eu conheço irmãos missionários
missionários que já tentaram viver da providência e passaram 3, 4, 5 meses vivendo da providência e não aguentou ficar sem a gasolina no carro, não aguentou ficar privado de um simples vidro de perfume, não aguentou ficar privado de comprar um livro por não ter dinheiro, não conseguiu passar na prova. A cobiça do dinheiro atira essas pessoas no caminho largo. E aí o demônio fala: a luxúria, o terceiro vício com que eu peguei essa alma. A luxúria que está no cabelo vaidoso, a luxúria que está no lápis dos olhos, a luxúria que está no guarda-roupa cheio. Isso eu não estou falando de relação sexual, hein? A luxúria que está ali numa geladeira cheia. A luxúria que está no bom sapato e no bom perfume. A luxúria que está em se vestir bem, que ainda se fala: não, eu me visto bem por causa do meu marido, ou eu me visto bem por causa da minha esposa. Isso é uma mentira e uma enganação do demônio. Isso é uma luxúria que procede do inferno. Hoje as mulheres, por exemplo, elas falam que são da Imaculada, mas tem 20 peças de vestido, elas não sabem repetir o mesmo vestido saindo de casa. Isso se chama luxúria, meu irmão, minha irmã. A luxúria, ela não se dá somente no ato sexual ali na cama. Isso é o fim último. A luxúria, ela se dá nesses pequenos aspectos. E aí o demônio fala: então eu habito no seu ventre e aprendo com as minhas 5 mãos. Com a primeira mão, olha aí o que o demônio vai falar, hein? Com a minha primeira mão, eu lhe fecho os olhos para que não veja as coisas espirituais. E aqui eu abro um parênteses. O olho é a lâmpada do corpo, Cristo vai falar no Evangelho de São Mateus. Se o teu olho está em bom estado, todo o teu corpo está. Se não está em bom estado, teu corpo já está condenado. Fecha os olhos para que não veja as coisas espirituais. A gente tem falado de comunhão, a gente tem falado do rosário, a gente tem falado dos sinais dos tempos. E sabe o que eu escuto? Eu estou falando para mim particularmente. Eu escuto dos outros que eu sou louco, que não é bem assim, que não, mas tal documento da igreja fala assim. As pessoas, elas se apegam num papel e esquecem. Elas parecem aqueles hipócritas que Jesus falava no evangelho. Vocês são apegados na lei de vocês e esquecem daquilo que era o princípio das coisas. Você está pregando aquilo que é o caminho certo. Você está falando que a mulher tem que ter submissão ao marido. Você fala daquilo que é mistério espiritual. Mas o demônio vem e fecha os olhos das pessoas, elas não acreditam em você, te chama você de louco. Cumpra aquilo que Isaías fala no livro dele: Senhor, para quem nós iremos pregar? Quem vai querer ouvir a nossa pregação? Fecha os olhos para as coisas espirituais. Imagina agora, ouvindo o que você está ouvindo agora, o demônio vindo com a mão, com aquela mão maldita dele tampando os seus olhos. É o que ele está falando para Cristo e para aquele santo no céu. A segunda mão, ele vai dizer: lhe prendo as próprias mãos, para que não faça nenhuma boa obra. O demônio fecha a mão das pessoas, elas não conseguem fazer uma boa obra. Um exemplo simplório: ela não consegue doar uma cesta básica, ela não consegue fazer um ato de caridade para um irmão, ela não consegue deixar de comprar um sapato e falar: Senhor, eu vou andar com o meu sapato até ele rebentar inteiro, para poder ajudar um irmão do outro lado do mundo com esse ato de mortificação. O demônio vem e daga as 2 mãos da pessoa para que ela não faça nenhuma boa obra. E aí ele continua dizendo: com a minha terceira mão invisível, sustento-lhe os pés, para que não caminhem para a bondade. Olha o que o demônio vai falar, hein? Amarro o meu pé e o seu, para que a gente não tenha bondade no coração. E nós estamos vendo isso nos tempos de hoje. Quem pode se alvorar que é bondoso? Cadê a bondade das pessoas nos dias de hoje? A pessoa, ela só consegue ter bondade enquanto ela não é ferida. A partir do momento que ela é ferida, ela deixa de ser boa. E aí o demônio continua falando: com a minha quarta mão eu sujeito seu intelecto,
para que não se envergonhe de pecar. Olha aí, o demônio ele trama o nosso intelecto e subverte a nossa mente para que você não se envergonhe de pecar. As pessoas não têm mais vergonha do pecado. Um exemplo simplório disso, porque a pessoa ela tem um costume de dizer assim: não estou adulterando, não roubo ninguém, eu não mato ninguém, então que pecado eu tenho? Não. A pessoa não se envergonha de pecar quando ela coloca uma calça jeans justa e mostra os seus genitais, tanto o homem quanto a mulher. A pessoa não se envergonha de pecar quando ela coloca um camisete apertado, apertando os músculos do braço e do peito. A pessoa não se envergonha de pecar quando ela se perfuma. E eu tô falando isso porque eu sou homem. E ela passa perfumada do lado de um irmão e aquele cheiro de perfume inebriaga aquele irmão que está fugindo do vício da pornografia e que faz ele relembrar do passado que ele viveu. A pessoa ela não se envergonha de pecar quando ela coloca uma calça de lycra apertada e ainda vai para um retiro dizendo que é de Nossa Senhora. O demônio cega ela de tal maneira que ela não se envergonha de pecar, ela não entende que todas essas coisas levam os outros a pecar e que Jesus fala claramente: aquele que leva um pequenino meu a pecar é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no mar. Olha o que Cristo vai falar, mas que Deus, sem misericórdia, dá essa impressão. Não é, meu irmão, é a realidade. Ou você é de Deus ou você é do demônio. Você não tem acordo. E com a quinta mão dele, ele vai dizer: lhe prendo o coração para que não sinta contrição. Isso é terrível, hein? Isso é medonho. O demônio prende o coração das pessoas para que elas não sintam contrição dos pecados. Como assim, Euclides? A pessoa confessa, sempre o mesmo pecado. A desgraça do pecado não larga a pessoa. Se tornou um membro do corpo dela, aquele pecado. Ela sempre confessa a mesma coisa, ela não consegue extirpar. E eu falo isso por experiência própria. Quantas vezes eu já não confessei os mesmos pecados? Isso se chama falta de contrição, porque uma contrição verdadeira faz você nunca mais cair naquele erro. Você cai em outro, mas naquele lá você não cai mais. Um exemplo disso é a pessoa que cai no vício da masturbação. Ela sempre está confessando essa desgraça, ela não consegue se libertar. O que o demônio faz com a mão invisível? Ele aperta e espreme o coração para que a pessoa não sinta contrição. É um hábito ela sempre confessar aquelas mesmas mazelas, aquelas mesmas misérias, mas não tem contrição nenhuma. E aí Santa Brígida pensava, olhando essa visão, como combater essas 5 mãos invisível? E Cristo fala no coração dela: resolução de contrição. Vamos parar já aqui na primeira. Você precisa ter resolução de contrição. Ora, se eu frequentava bar, eu tenho resolução de contrição. Nunca mais eu passo ali na frente. Se eu parei de beber bebida alcoólica porque isso me levava a diversos pecados, eu tenho resolução. Eu não pego nenhuma garrafa de cerveja na mão. Aqui na minha casa não entra esse tipo de coisa. Resolução de contrição, ponto final. Segundo, combate o arrependimento verdadeiro, que é aquilo que eu acabei de falar. Jesus fala para ela: arrependimento. Isso é, você precisa ter arrependimento, meu irmão, minha irmã. É para onde eu e você vai? A gente não se arrepende das coisas que a gente faz e vai achando que vai entrar no céu, hein? Vai pensando que vai entrar no céu. Ah, eu vou receber a unção dos enfermos e eu vou adentrar no céu. Nossa Senhora vai me dar essa graça porque ela prometeu nas 15 promessas do Rosário. Não é bem assim, meu irmão, minha irmã. Com Deus não se brinca, com Deus não se zomba, São Paulo vai falar em Gálatas. Não se zomba de Deus. Nós precisamos se arrepender dos nossos pecados. E pedir a Deus que Ele nos purgue ainda aqui nessa terra. Porque é uma graça muito grande isso.
se purgar logo os teus pecados com uma enfermidade, com tribulação de todo lado. E aí o terceiro combate nas 5 dagas do demônio, o propósito de emenda. Eu preciso ter propósito de emenda na minha vida. Se eu não tiver propósito de emenda, eu não saio do lugar. Ô meu irmão, o ouro da estátua de Daniel, que é a sabedoria do mundo. A prata, que é a eloquência que o mundo coloca em você. Você tem eloquência para tudo. Você tem eloquência para ficar até altas horas da noite na internet. Você tem eloquência para tudo, mas para as coisas divinas você não tem. O bronze da vanglória toma o coração das pessoas. As pessoas gostam de ser elogiadas de todo lado. E o ferro da obstinação, a pessoa fica obstinada na desgraceira. Ela não consegue se libertar. Ela consegue ouvir um CD de música 2, 3 horas seguidas, um MP3, um pendrive, sei lá o nome desse trem, que eu não sei mais nem o que é isso. Mas ela não consegue rezar um rosário. O amor dos bens temporais prende a pessoa não consegue largar. Ela trabalha de sábado, ela trabalha de domingo, ela trabalha em feriado solene, igual de São José, ela não consegue se apartar. E aí ela tem medo da esposa achar ruim, ela tem medo dos filhos se voltar contra ela, ela tem medo do pai e da mãe achar ruim, ela só não tem medo do inferno. Do inferno a pessoa não tem medo. Nesses tempos finais que nós estamos vivendo, o demônio vem com essa pata invisível. E essa pata invisível dele, essas 5 mãos invisíveis, parece que é uma alusão contrária às 5 chagas de Cristo. Ele vem ferindo as pessoas nesse mundo. A maçonaria vem introduzindo a mão invisível dela no alto clero, corrompendo os bons costumes, dilacerando a santa doutrina da igreja e levando eu e você ao Calvário. Nós estamos indo para o Calvário, como o áudio do domingo passado eu falava para você. Note bem que todos os áudios meus aqui nesse canal, ele vem com um sentido, um vai fazendo, puxando o outro. Eu não vou falando aleatoriamente. Eu e você precisa sustentar o bom combate. A mão invisível do demônio está agindo no mundo. Só que antes de ir para a parte final desse áudio, eu falo para você também que do mesmo jeito que existe a mão invisível do demônio, essas 5 mãos que agem na vida de cada um particularmente, a mão invisível da maçonaria, que é a mão do próprio Lúcifer, ela age invisível. Tanto é que até o 28º grau da maçonaria, eles não sabem que eles adoram Satanás. Eles adoram Satanás aleatoriamente ali. Mas a partir do 28º grau que eles têm o conhecimento já das coisas secretas. Então a mão invisível do demônio age até o 28º grau e age invisivelmente no orbe inteiro, no planeta inteiro. E as pessoas não conseguem entender isso. A gente vai indo aí, ó, vai travando toda a cidade, vai pondo todo mundo em lockdown, eles vai fazendo o que eles querem. Só que do mesmo jeito que existe a mão invisível do demônio, existe uma mão invisível que governa tudo. Que diz no livro do profeta Isaías, se eu não me engano, carrega o mundo na palma da mão. E o mundo é como se fosse uma gota de areia na balança perto do que é a grandeza dele, que é a mão invisível de Deus onipotente, onipresente e onisciente, que ele atua com as 5 chagas dele, e essas 5 chagas fere também o nosso coração, mas para isso eu preciso ter renúncia, eu preciso buscar aquilo que é do alto e não aquilo que é do baixo, como São Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Eu preciso ter resolução de contrição, arrependimento e propósito de emenda. Aí essas 5 chagas vai ferir eu. Nós estamos encaminhando por um tempo medonho e as pessoas não estão percebendo isso. E eu olho para a pregação de São Vicente Ferrer, um santo que eu amo do fundo da minha alma, que era conhecido como o 8º anjo do Apocalipse. E ele se autodenominava o 8º anjo do Apocalipse, aquele que toca a trombeta. Tanto é que a gente vê nas imagens dele ele com 2 asas de anjo nas costas e uma trombeta na mão.
São Vicente Ferrer, ele faz a comparação da estátua de Daniel também com os tempos vindouros. Ele vai falar que a cabeça de ouro era a igreja nos tempos dos apóstolos e dos mártires, ele vai dizer. A cabeça de ouro puro é entendida pelo tempo dos apóstolos e dos mártires, que foi o princípio da igreja. Ela era então de ouro puro, quero dizer que a cristandade gozava de perfeita vida espiritual e estava no ardor da devoção, da caridade soberana, porque assim como o ouro é mais excelente e excede a todos os outros metais, assim faz a vida espiritual em relação a todas as outras vidas. Então ele fala que a cabeça de ouro da estátua de Daniel foi a era dos apóstolos e dos mártires, ali no começo da igreja, quando a igreja ia nascendo para o orbe terrestre. Não tinha imperfeição, eram homens forjados. Havia divisão dos bens, como fala em Atos dos Apóstolos, todo mundo comungava daquilo que era, vendia suas terras, doava os seus bens. Era uma época de ouro. E aí ele fala que a segunda época é o dorso de prata da estátua de Daniel. O que é o dorso de prata? Porque a prata já é inferior ao ouro. Ele vai dizer que é o arianismo e as primeiras heresias que surgiram. E aí São Vicente Ferrer diz: depois a cristandade descendeu de ouro em prata, que menos vale. Os arianos se levantaram então contra a igreja, dizendo como hereges, grandes erros e falsas opiniões contra a fé. Por causa desses hereges, perderam os cristãos a forma de persignar-se e a maneira de fazer a oração. Deixaram assim mesmo de ouvir a missa e de comungar. E aí ele fala: a igreja não pode voltar ao estado do primeiro ouro, de onde era abençoada, mas baixou ao de prata. Do ouro saiu para prata, porque se perdeu o gosto pela devoção. Esse tempo prateado, ou idade de prata, ele fala, durou mais de 400 anos. E aí ele vai falar: a segunda parte da estátua de Daniel é o ventre de bronze. A idade obscura da igreja é a heresia muçulmana. E aí ele vai dizer: assim estava a cristandade, ladeada de falsos erros e maus costumes, porque não se pregava a palavra divina. Naquele tempo foi que Maomé se levantou e corrompeu todo o barbarismo. Já não se queria ouvir missa senão por força, e ninguém procurava fazer oração. Deus era negado e o mundo posto em grande maldade. Todos consentiam em cometer delitos e casos muito torpes. A humildade, justiça, misericórdia já não existiam. Não havia fé entre os homens. A piedade, a obediência dos mandamentos não se conhecia já no mundo, como tão pouco a vida virtuosa. Aí ele continua dizendo: nessa grande angústia alcançou a Virgem Maria, Nossa Senhora, um tempo de dilação, para que o mundo não se perdesse, e ganhou de seu filho precioso que esperasse as pregações de ditos santos bem-aventurados, para que pregassem para todo mundo e se convertessem os homens a Deus. Esse tempo durou tanto quanto seus frades construíssem essas duas regras. É uns 150 anos, ele vai dizer. Tais regras morrem agora quanto à sua observância. Quem que era esses dois frades, meus queridos irmãos? São Vicente Ferrer fala, é São Domingos e São Francisco. Aí ele continua dizendo: nosso Redentor nessa época quis então destruir o mundo. Aonde escreve a mão onipotente de Deus tinha 3 lanças contra o mundo, com grande ira para seus pecados e muita maldade. Lanças estas que demonstravam 3 coisas. A primeira, a perseguição do anticristo. A segunda, o fim do mundo. A terceira, o dia do juízo. E aí ele fala: Nossa Senhora nessa época então alcança a graça de Cristo, porque nesse mundo, quando surgiu São Francisco e São Domingos, Jesus Cristo já ia acabar com o mundo, ia ser o juízo final. Então olha que mistério, Nossa Senhora alcança de Jesus
a graça de não acabar com o mundo naquela época. Isso você lê nas crônicas de São Francisco de Assis e de São Domingos de Gusmão. Ela alcança, então Cristo pergunta: como eu não vou ferir o mundo? É muita coisa errada que está acontecendo. Ela fala: não, eu levantei duas pessoas que vão brecar essas desgraceiras, que foi São Domingos de Gusmão e São Francisco de Assis. Então Jesus Cristo tem paciência nessa época e nós estamos durando até hoje, por causa de São Domingos de Gusmão e São Francisco de Assis. Olha a eficácia de um santo na igreja, hein? É por isso que eu vejo a frase de São João Crisóstomo, que ele fala que um homem de oração ele vale pelo mundo inteiro. É aí que eu entendo aquilo que São Pedro Julião Eymard vai dizer, que um homem de oração ele vale mais do que um exército inteiro. Olha que mistério! Esses homens eles barraram a eficácia do mal. Dois homens somente. É aí que eu entendo quando o demônio pega na garganta de São João Maria Vianney e ergue ele, escorando ele na parede e blasfemando contra ele, dizendo para ele: seu velho miserável, se existisse dois homens igual você aqui na França, o meu reinado aqui acabava. Olha a potência do que é um santo na terra. É por isso que hoje nós não estamos vendo mais nenhum. E aí ele continua dizendo, as pernas de ferro, ele fala, é o presente momento em que nós vivemos, que era a época de São Vicente Ferrer. Era o ano de 1400, presta atenção nessa data. Era o ano de 1400. E aí ele fala, e é o tempo em que estamos agora, porque o ferro é duro e não se pode dobrar, e é tão frio tão frio de por si que se não se pode jamais modificar nem corrigir, senão com o fogo, nem dando-lhes golpes com os martelos. No presente é o que tem sucedido com a cristandade, ou seja, que não há nenhum que faça emenda de seus delitos. Isso no ano de 1400, meus irmãos. Nem os bispos, nem os senhores temporais, nem os religiosos, nem os sacerdotes, nem os que estão em estado conjugal. Não há emenda no ermitão, nem no mercador, nem nas virgens e nem nas viúvas. Meu Deus, isso é no ano de 1400. Tampouco se encontra no lavrador, ou no oficial, ou no escudeiro, pois não se encontra correção dos costumes em nenhum servo, nem ni escolar, nem ni mestre, nem ni discípulo, nem ni doutor, nem ni legista, nem ni bacharel ou artista. Não se convertem por pregações, nem por exemplo, nem por milagres. Tão aborrecidos os cristãos que não parecem ser já homens, mas demônios. Olha o que ele está falando da época dele. Vamos abrir uma aspa aqui. Meu irmão, minha irmã, quem foi esse homem, São Vicente Ferrer? São Vicente Ferrer, ele profetizou a vinda de São Bernardino de Sena. Ele apontou o dedo para São Bernardino, que era um molecão no meio da assembleia, e falou que ele ia subir primeiro que ele aos altares. Ele profetizou a vida de São Luís de Montfort, que é o apóstolo dos últimos tempos. Se eu não me engano, ele profetizou a vinda de mais 2, 3 santos. São Vicente Ferrer, ele foi canonizado com mais de 783 milagres depois da morte dele, sem contar os que ele fez em vida. Ele foi um grande taumaturgo, até maior que Santo Antônio de Pádua. Aquele homem ele não podia ver um cadáver que ele fazia o cadáver ressuscitar, para você ter noção de quem foi São Vicente de Ferrer. Aquele homem ele ia pregar, reunia mais de 40 mil pessoas, e a pregação dele alcançava mais de 40 quilômetros de distância, e não tinha distinção de língua. Quem ouvia aquele homem pregar entendia no dialeto que aquela pessoa falava. Ele pregou em toda a Europa, ele converteu mais de 100 mil muçulmanos. Não era um homem, já era um anjo. E mesmo assim ele fala, nessa época nossa, olha os maus costumes que ele falou, que eu nem quero acabar de ler aqui. Que era, na época dele, as pernas de ferro. E aí ele vai dizer, e é aqui que eu quero que você entende. É aqui que eu quero que você entende. Depois das pernas de ferro,
ele fala, vai vir o tempo do anticristo. Que nos resta já da estátua, ele vai dizer? Só os pés, dos quais uma parte é de barro e a outra é de ferro. E aí ele fala, este será o triste tempo do anticristo. Ele falou das pernas de ferro, que era o ano de 1400. Ele morreu no ano de 1418. E aí ele fala, naquela época eram as pernas de ferro. Ele fala, então vai vir depois a época do anticristo. Nós estamos no ano de 1400, agora nós estamos no ano de 2021. Será que essa já não é a época do anticristo, meu irmão, minha irmã? Só restou os pés, do quais uma parte é de barro e a outra de ferro. E este será o triste tempo do anticristo, quando nasça, no qual a gente começará a ser de ferro, isto é, muito obstinado nos pecados e mais ainda do que se tem dito. Não se amarão, ele vai dizer. Serão muito duros, sem submissão, e muito ásperos, sem misericórdia um com os outros. É aquilo que São João fala na sua primeira carta, se eu não me engano, que ele vai dizer que o amor vai acabar. Nós estamos na época que o amor acabou. Um exemplo disso é uma pessoa que é atropelada na esquina ali de moto. Em vez da pessoa ir socorrer ela, ela vem gravar a pessoa com o celular, por exemplo. O amor acabou de uma tal maneira que a pessoa ela consegue entrar num hospital, em vez dela chorar pelas pessoas que estão ali, sem leito, jogada no chão, morrendo à míngua, ela vai com o celular gravando aquilo ali como se nada tivesse acontecido. O amor, ele acabou de uma tal maneira que eu repito aquilo que eu falo nos outros áudios para você entender que ela consegue amar um animal que não tem inteligência, vai morrer daqui uns dias, mas não consegue amar o pai e a mãe. Ela consegue, quando ela chega do serviço, abraçar um cachorro e deixar aquela porcaria daquele animal. É uma porcaria. Lamber a boca dela, mas não consegue dar um beijo na testa do pai e da mãe. Não consegue pedir benção pro pai e pra mãe. Ela abraça um gato, ela carrega o gato no banco do carro, mas não dá uma esmola para um mendigo na rua e ainda acusa o mendigo de usar droga. O que é isso se não é o amor que vai ter ido embora? Que ele fala que é a época do anticristo. Que é a nossa época. Serão muito frios em amar a Deus e prontos em amar o mundo. É o que eu estou acabando de dizer. Se estão duros hoje para crer nos artigos da fé católica, que era o ano de 1400, quão duro será aquele ferro da última parte da estátua. Refiro-me a quando os cristãos neguem a Deus e sua fé e apartem de si os tormentos dos tristes corpos. Os cristãos vão negar a Deus. Nós estamos vivendo a plenitude do ateísmo, as 4 negações de Deus, que parte da época de Lutero, que foi um pouquinho depois de São Vicente Ferrer. Olha como que vai encaixando as peças do quebra-cabeça. Vão negar a Deus. Nós estamos vivendo a plenitude do ateísmo. As crianças não acreditam em Deus. Elas fazem a primeira comunhão e nunca mais voltam na igreja. Eu tenho exemplo disso na minha própria família. Não ama a Deus mais, negam a Deus. Olha a Europa vendendo igreja, igreja sendo queimada, igreja virando mercado, igreja virando boate, corpo de santo incorrupto sendo desprezado, jogado para as baratas. Não está tendo mais fé. E aí ele fala, bem será por certo a última parte de todas, na qual nascerá o anticristo, e junto com ele se contará o fim do número dos eleitos, que está lá no livro do Apocalipse, os eleitos que vai ser escolhido, que é isso que eu quero dizer para você no final desse áudio. A gente viu a visão de Santa Brígida, a gente viu Santo Antônio falando das 5 partes da estátua, que traz o demônio na nossa vida. A gente viu a mão invisível da maçonaria, a mão invisível do demônio atuando na nossa vida pessoalmente. A gente olha para os outros e esquece de olhar para nós. A gente está vendo a mão do invisível do demônio agindo. Por quê? Porque pouco tempo lhe resta, como diz o livro do Apocalipse.
E São Vicente Ferrer vem confirmar isso desde a era apostólica, parte da estátua de Daniel, até chegar no ano de 1400, que ele fala depois da vinda do anticristo, que é esse tempo nosso. É como São João fala na carta, essa é a última hora. Uai, será que São João estava errando em falar na carta dele que aquela era a última hora? Já passou 2000 anos e aquela não foi a última hora. A última hora que São João falou, meu irmão, minha irmã, eu não tenho medo de errar. E tomara mesmo que eu esteja errado, mas eu acho que eu não tô, não. A última hora que São João fala na primeira carta dele é a hora que nós estamos vivendo. Há muito anticristo no mundo. As seitas protestantes. Há muito anticristo no mundo. Os Jeová, os Mormon. Há muito anticristo no mundo, seita satânica sendo aberta em tudo é quanto lado desse mundo. A negação de Cristo, a pedofilia, pornografia em plena rede social. E eu convido você a assistir um áudio meu que tem aqui nesse canal, os sinais do anticristo, que vai preceder o anticristo, que São Boaventura diz, que eu não vou repetir aqui para não ficar muito longo. São Vicente Ferrer fala aqui, ó, a parte dos pés da estátua será de lodo. Isto se entende pela cristandade, pois então serão os homens carnais. Os homens não conseguem ter espiritualidade, meu irmão, minha irmã. Você fala daquilo que é do espírito e eles só querem interpretar segundo a carne. Eles não entendem, eles não entendem. Não manterão a lei do matrimônio. Ai, o que nós estamos vendo hoje? Um casamento, se ele durar 5 anos nos dias de hoje, é muito. Eu sei do que eu estou falando. Nem ainda os graus de consanguinidade ao enlutato. Isso é, não se respeita mais quem é primo, quem é mãe, quem é pai. Vai todo mundo namorar um do outro. Não haverá jejuns, nem abstinência. Isso eu falo por conhecimento próprio. As pessoas vêm me perguntar o que significa o instrumento de penitência silício. As pessoas não conhecem mais isso, não entendem mais. E aí ele fala, todos serão luxuriosos, cheios de gula, sem lei nem conserto. Não se absterão da carnalidade, mas nela serão muitos envoltos e sem temperança. Isso é aquilo que eu estava falando, das vestes. Aqui nesse vídeo eu já falei isso. Ávaros, pomposos, sem humildade, cheios de preguiça, dados ao ócio. A pessoa não consegue ler um livro. Eu conheço um monte de gente que está dentro da igreja que nunca nem leu Bíblia ainda. Que miséria. É uma miséria isso. A pessoa quer fazer apostolado, nem Bíblia leu. É uma miséria. Sem diligência de boa saúde, de maneira que estarão todos os cristãos cheios de ferro e de triste lodo, diferente do que Davi pedia a Deus que lhe guardasse em sua oração, aonde ele vai dizer no Salmo 68, versículo 69. Naquele tempo se dará que aquela estátua será abaixada de ouro em prata e assim mesmo de grau em grau até chegar ao tempo de ferro duro, o qual será o tempo da tribulação do anticristo. E aí eu não vou continuar lendo porque é muita coisa, mas resumindo, ele vai dizer que essa pedra que vem contra a estátua e esmigalha ela, como nós lemos aqui no começo desse áudio, ele vai dizer, a dita pedra é o Redentor Cristo Jesus, ao qual vem por si mesmo, não enviado por outro homem, porque ele está acima de tudo, e ferirá a grande estátua, quero dizer, o mundo inteiro, pela combustão do fogo que o queimará e se tornará cinza, porque regressando aos elementos se purgará em um momento de tal maneira que todo mundo ficará feito uma simples cinza redonda. Olha o que São Vicente Ferrer fala para mim e para você. Olha o que Santo Antônio disse que é a atuação dessa estátua. E olha a visão de Santa Brígida. Reflete nisso. Quando eu li essas coisas a primeira vez, há muito tempo já, eu fiquei louco. E essa loucura pegou eu até hoje. E eu não arredo o pé. E por isso eu tenho pagado um alto preço dentro da família, dentro da convivência com os próprios amigos, porque eles não entendem isso. Não conseguem entender.
É aquilo que Jesus fala no Evangelho. Vocês conseguem saber quando vem vindo chuva, quando vem vindo a tormenta, quando o céu escurece, mas vocês não conseguem enxergar os sinais dos tempos que estão aparecendo a vocês, Jesus Cristo fala. O demônio vem, meu irmão, minha irmã, com a pata invisível dele. Eu posso te dizer que as 5 patas dele, porque a gente só tem 4 membros ali de execução. Os 2 braços e as 2 pernas. Qual é a 5ª pata invisível dele? Eu interpreto agora espontaneamente, sem ter montado para você, essa 5ª pata é o rabo dele. O rabo dele, que em muitas pinturas medievais vai ilustrar o demônio, com a cauda dele, na ponta da cauda é uma mão. E eu digo para você que essa cauda é aquilo que está lá no livro do Apocalipse, que fala: ele varreu 1/3 parte das estrelas do céu com sua cauda. É a mão invisível dele que atua no satanismo, na maçonaria, que por si próprio tem o comunismo e tem o globalismo envolto. E ele vai atuando na humanidade, em cada pessoa por si próprio, levando, como São Vicente Ferrer fala dessa época que é a nossa agora, as pessoas ao ócio, à preguiça, à luxúria, às vaidades, que eu e você somos chamados a fugir delas. Já pensou se eu for falar para você daquilo que São Cipriano de Cartago fala lá no livro da Patrística a respeito da pintura e dos cabelos bem arrumados? Eu vou escandalizar você. Mas quem vai entender nossa pregação, como o profeta Isaías diz? Essa pedra, meu irmão, que é a pedra angular, que é Jesus Cristo, ele vai vir esmigalhar. E eu digo mais, que essa pedra já é representada pela pedra das contas do rosário, meu e seu. Sustenta no rosário, porque o demônio vai olhar para mim e você e vai ver que a gente tá tirando pedra do rosário, com a funda de Davi, que é o rosário, para todo lado. Eu termino dizendo a você: sustenta o bom combate, porque os dias são maus. Não se engane, os dias são maus. Salve Maria Imaculada.